E aí, pessoal do EndoDirect, tudo bem? Vou falar rapidinho aqui sobre o teste da restrição hídrica, um teste que a gente costuma indicar muito no contexto ambulatorial para investigar as síndromes da poliúria, polidipsia. Então, vamos lá. Quando que a gente pede o teste da restrição hídrica? Em basicamente dois cenários. O primeiro cenário é um paciente que a gente está suspeitando de diabetes insípidos, mas que ele tem uma apresentação meio frustra, um quadro clínico duvidoso. E principalmente no contexto de investigação ambulatorial desses pacientes, paciente que está clinicamente bem. E também a gente vai poder lançar a mão do teste de restrição hídrica para pacientes com suspeita de polidipsia primária, ou seja, aquele paciente que bebe compulsivamente água, seja num contexto psiquiátrico ou seja no contexto de algum distúrbio neurogênico. Então, como que a gente vai fazer o teste da restrição hídrica? Na véspera do exame, o paciente toma água livremente, conforme a demanda dele. No dia do exame, ele chega cedinho para internação ou para avaliação na clínica. Não pode ter tomado alguns tipos de bebidas, tipo café, chá, chocolate. E aí a gente vai fazer algumas avaliações seriadas dele. A gente vai querer saber o peso basal dele, medir a pressão arterial e frequência cardíaca seriado também. E a gente vai querer coletas de urina e de sangue seriados. De hora em hora a gente vai avaliar tanto o volume urinário quanto a osmolaridade urinária. E a cada 2 horas a gente vai avaliar o sódio e a osmolaridade sérica. E aí, diante desse exame, quando que a gente vai suspender? Quando que a gente vai encerrar? Se o paciente perder peso mais do que 3%, isso para adultos, ou se em crianças elas perderem um peso superior a 5%. Ou então se o paciente atingir um platô de osmolaridade urinária, ou seja, um incremento inferior a 10% ou inferior a 30 miliosmols por quilo em 3 amostras consecutivas. O que quer dizer que, mesmo diante de uma restrição, diante de uma privação de água, o paciente não está conseguindo concentrar a sua urina. Tá? Assim que a gente interpreta esse platô de osmolaridade urinária. E aí, na segunda etapa do teste, a gente vai administrar para aqueles casos que a gente suspeita que ou correspondem a um diabetes insípido de origem central, ou seja, o paciente não está produzindo a desmopressina, né, ou não está produzindo o hormônio antidiurético de uma forma adequada, ou ele está com algum grau de resistência à ação do hormônio antidiurético lá nos ductos coletores. E para isso a gente indica 20 microgramas de DDAVP por via intranasal, essa dose para adultos. Em crianças a gente indica 10 microgramas. Libera ingesta hídrica nessa segunda etapa para o paciente e vai avaliar de forma seriada sódio, osmolaridade urinária e diurese nesses tempos. Essa etapa a gente não precisa fazer se durante a primeira etapa o paciente conseguiu concentrar a urina para uma osmolaridade superior a 800 miliosmols por quilo. Por quê? Diante desse contexto, a gente praticamente descarta a possibilidade de um diabetes insípidos, porque ele conseguiu concentrar de uma forma muito efetiva a urina dele, e aí a gente está pensando muito mais num paciente com polidipsia primária nesses casos. Como que a gente vai interpretar os resultados? Bom, então, imagina que a gente está diante de um paciente com uma osmolaridade urinária baixa, inferior a 300, que foi submetido ao DDAVP. A ideia do DDAVP é justamente ver se ele tem algum grau de resistência à ação do hormônio antidiurético ou se ele não está produzindo DDAVP. Nesse caso, se ele não está produzindo DDAVP, qual que é a lógica? Você administra o DDAVP e ele vai superconcentrar a urina. Então, a primeira situação, paciente com diabetes insípido central forma completa, que ele não conseguiu concentrar a urina dele, osmolaridade urinária inferior a 300, mas quando você administrou DDAVP, a concentração teve um incremento superior a 50% após a administração. A segunda situação é o paciente que não respondeu de forma adequada ao DDAVP, uma resposta inferior a 50%. Nesse caso, a gente está diante de um diabetes insípidos nefrogênico completo. Em casos intermediários, com osmolaridade urinária entre 300 a 800,
a gente vai ficar na dúvida. Pode ser forma parcial de diabetes insípidos central, forma parcial de diabetes insípidos nefrogênico, ou pode ser uma polidipsia primária. Então, nesses casos, o teste de restrição hídrica ele não ajuda muito a gente para fechar o diagnóstico do paciente. A gente vai ter uma maior utilidade do teste nos casos de respostas extremas, tá? Lembrar que o teste de restrição hídrica ele é um teste com baixa acurácia, uma acurácia em torno de 70%. Então a gente precisa saber interpretar esse exame com cuidado. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado dessa revisão rápida sobre o teste de restrição hídrica. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Obrigado e até a próxima.